Aqui é a Del Carmen Vilar. Hoje eu vou trazer para vocês uma bolsa para colocar notebook com um saco de café da Castanhal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que a gente se anime e coloque várias bolsas, várias sugestões para vocês. Que materiais que nós vamos estar utilizando? Um zíper 2,10 metros. Nós vamos utilizar um cadarço de algodão. Aqui eu vou utilizar 1,20 metro, 60 centímetros com 3 para as alças. Então vocês cortem 2 alças de 60 centímetros. Vamos utilizar 70 centímetros de forro. Aqui eu utilizei o tema do café, que é essa parte interna da bolsa. O cursor, que vocês poderão colocar simples ou mais elaborado, como vocês gostem. E um saco de café. O saco de café vocês poderão utilizar ou de 60, se vocês que têm um notebook grande, ou de 30 quilos, que foi o que eu utilizei. Vocês conhecem esse saco? É o que transporta café, batata e vários tipos de alimentos. Se vocês quiserem adquirir, Castanhal, Companhia Têxtil. Então, como é que eu comecei o meu notebook? Primeira coisa, eu cortei 41 centímetros por 31, a bissetriz de 5,5, que é esse canto arredondado. O que vocês têm que fazer? A primeira coisa é pegar no notebook de vocês e colocar 3 centímetros tanto na lateral quanto na parte superior. Ou medir toda a volta do seu notebook e colocar mais 3 centímetros na frente e atrás, tá? Para que dê um espaço, porque a costura já vai ocupar o espaço de 1 centímetro. Para as alças eu deixo 14 centímetros, 7 de cada lado, e a alça 60 centímetros. Então eu vou cortar espelhado. Eu vou riscar, eu risco assim, dessa forma, esse é o meio, depois eu viro o meu molde e risco. Aqui, por exemplo, eu utilizei o saco de café, eu tive que cortar, porque se o espelhado dele, as letras iam ficar de ponta cabeça. E a peça que eu mostrei para vocês, ela é a parte de trás do saco. Peguei alguns retalhos do texto, né, do café da Castanhal, e aí aqui eu fiz um zigue-zague. Isso aqui foi um reaproveitamento de um avental, sobrou metade do avental e eu montei esse tipo de bolsa. Então vocês poderão fazê-la com um saco, e no saco de café vocês vão ter que cortar e passar uma costura inferior, senão ficaria de ponta cabeça, não vai ficar espelhado a sua peça. Então, como é que eu vou estruturar a minha bolsa? Como nós estamos trabalhando com juta, que é biodegradável, uma fibra natural, eu vou estruturá-la com TNT gramatura 100. Aqui eu coloco a espuma 0,5 e aqui eu tenho a juta. Aqui eu costurei com um zigue-zague para aproveitar essa parte que é a metade do meu saco inferior, tá? Então eu fiz o seguinte, olha, eu risquei a modelagem sobre o TNT, vejo onde é o meio das minhas letras do meu texto, né? E vou costurá-la sempre 2 milímetros para dentro da linha. Para quê? Para que depois eu corte sobre o risco. Depois que eu cortar sobre o risco, eu tenho que passar num zigue-zague toda a volta da minha modelagem. Por quê? Para que não desmanche ou descosture a minha peça. Então vocês poderão estruturar com a manta R1, manta R2, dublado, um feltrinho, alguma coisa que vai estruturar, porque senão vai ficar muito mole. E a espuma ajuda também, se o notebook cair, ele não quebrar, para as quedas também. Então, nós vamos estruturar dessa forma. Nós vamos costurar, recortar e rebater toda a minha peça. Tal que ela vai ficar desta forma aqui, ó. Costurei,
passei um zigue-zague. Então como é que eu vou fazer o restante da peça, ó? Eu vou colocar aqui sobre o centro 7 centímetros e 7, vou costurar a alça de um lado e do outro. Aqui eu coloquei cadastro. Sempre vocês queimem as pontas para que ele não desmanche. Vocês poderão também colocar uma alça de couro se vocês quiserem. Ou fazer a alça do próprio tecido da juta, ficaria bom também. E aí toda a volta eu vou fixar o zíper. Então é muito simples, vocês estão vendo. Eu vou utilizar só meio lado do zíper. Vocês sabem que o zíper tem 2 lados. Eu tiro uma parte e costuro o direito do zíper sobre o direito da juta. E aí o que eu faço? Eu corto uma parte um pouco maior do forro e vou colocar direito sobre o direito do meu tecido. Aqui eu coloquei um bolso de 40 por 40, tem dobra e vai ficar 20, tá? Coloquem a etiqueta, a marca de vocês. Vocês querem que o bolso fique sobre a frente? Então, ó, eu delimitei que a frente da minha bolsa seria a rama do café. Então, eu vou colocar o bolso do outro lado. Claro que a abertura do bolso para a parte superior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar todo esse forro e vou costurá-lo. Eu sempre corto a mais para que não fique aquela coisa certinha, depois não dá certo, corta menor, tem que fazer outro. Então vocês vão alfinetar tudo, vão deixar uma abertura sem costurar e vão costurá-la a volta toda. Desviro a minha peça e depois eu vou rebater um pesponto sobre a volta. A outra sugestão que vocês poderão fazer também seria fazer o seguinte: colocar o forro já naquela parte direito, como eu fiz aqui, ó. Eu já coloco o direito virado, costuro toda a volta, depois eu coloco o zíper. E como acabamento, eu posso colocar um viés sobre a dobra desse zíper. E então, aqui, a partir do momento que eu coloquei o forro, a outra opção que eu falei para vocês seria colocar já o forro com a parte da juta e depois nós colocaríamos o zíper. E aí o acabamento, para ficar melhor, eu coloquei um cadastro, que vocês conhecem esse cadastro pronto. Ele tem 2 centímetros e vem com uma dobra. Eu coloquei a volta todinha da minha peça e depois eu rebati a costura toda em volta. Então, nós ficamos com as 2 pontas do zíper soltas. Nós vamos lá, colocamos o nosso cursor, passamos pela parte de dentro aqui, para que possa fechar a minha peça. E aqui, para não ficar a ponta do zíper aparecendo, o que eu fiz? Eu cortei um quadradinho, dobrei e cobri a ponta do zíper para não ficar isto solto sobre a minha peça. E a partir disso, o que a gente faz? Olha como ela é bem facinha de ser feita. Nós vamos fechá-la. Então, nós vamos fechar, olha, a nossa bolsa, que vai ficar com um acabamento super bonito, bem acabada. E olha que graça. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e até a próxima.